Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Santa Quaresma. E a palavra de Deus, proclamada neste segundo domingo, tem o foco no Evangelho, também narrado por Marcos, onde traz para nós essa imagem do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Primeiro domingo da Quaresma, meditamos sobre as tentações no deserto. E hoje Deus, Ele vem colocar diante de nós essa palavra para que nós também possamos buscar na nossa caminhada, através da vivência da nossa fé, do nosso comprometimento, esta transfiguração. Mas antes, vejamos bem o contexto de tudo isso. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, narra para nós aquele momento em que Deus faz um pedido que na mentalidade humana seria incapaz de realizá-lo, que é exatamente a vida do filho de Abraão. É Deus testando, o coração do homem. Claro que é apenas uma imagem. Vamos aqui imaginar que Deus pediu a Abraão para tirar a vida de seu filho. Claro que não. Mas é para mostrar a nós que tudo aquilo que Deus pede, há sempre um momento oportuno de se realizar. Porque é Deus que providencia tudo aquilo que nós pedimos. Mas é importante a gente fazer esta ligação da primeira leitura tirada do Gênesis com a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Por quê? Porque lá na primeira leitura, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, Ele salva a vida, E lá na segunda leitura, também, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita compaixão, Deus não poupa o seu próprio filho, fazendo com que ele se entregue à morte pela nossa salvação. Aí está o verdadeiro sentido do amor de Deus na nossa vida. É vivenciando esse amor misericordioso e compassivo de Deus que a nossa vida vai se transformando. Para quê? Para que nós possamos viver conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade. Então, é esse o primeiro ponto que nós devemos saber distinguir na nossa caminhada de fé. Esperar contra toda esperança. Esse relato da imagem de Abraão, ali no caminhar, o filho, ele vai questioná-lo: pai, onde é que está a vítima? E Abraão mostra essa esperança em Deus. Não se preocupe, porque Deus providenciará. E Abraão tinha consciência de que a vítima seria o seu filho, mas é esperar contra toda esperança. A nossa vida, meu irmão, minha irmã, ela tem que caminhar exatamente vivendo essa confiança em Deus, esperar de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. E é claro que Deus vai estar sempre nos atendendo, mesmo que às vezes nós não compreendamos a forma como Deus nos atende, como Deus realiza em nós a sua grandeza. Porque às vezes ainda estamos fechados no nosso eu,
né? Não é bem assim que eu imaginava, não era bem isso que eu queria, né? E Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe tanto das nossas necessidades que Ele não poupou o seu Filho Jesus, entregando para a nossa salvação. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele nos interroga também: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nós temos que ter essa confiança em Deus, porque Deus é por todos nós, e Ele está ali sempre atento a nos atender, a ouvir as nossas lamentações, assim como ouviu as lamentações do povo no deserto, do povo no Egito e de toda a humanidade. Mas aí está o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Então entra essa imagem da transfiguração de Jesus. E aqui nós podemos fazer essa comparação, né? Lá na transfiguração no Monte Tabor, há esses personagens: Jesus, Moisés e Elias, né? Quem era? O que quer mostrar para nós? Porque os apóstolos viram Jesus conversando com Moisés, com Elias. O Monte Tabor é o monte da transfiguração, é uma antecipação da sua própria ressurreição, da sua própria glória. É onde Deus se manifesta. Lembram daquele episódio quando Deus chama pela primeira vez Moisés para subir ao Monte Sinai, né? Lá no Monte Sinai, Deus se manifestou a Moisés. No entanto, quando Moisés retorna do Monte Sinai, ele retorna, né, com um véu envolto em sua face. Por quê? Porque a sua face estava tão reluzente como, né, uma roupa branca. Então é assim que Deus faz. Quando nós buscamos viver a sua vontade, colocar em prática os seus ensinamentos, a nossa vida ela vai se transformando, né? Vai ficando transparente, porque transfiguração é exatamente essa transparência. É tão claro, como diz o Evangelho, né, que nenhuma lavadeira na face da terra é capaz de alvejar. Então há esse paralelo entre o Monte Sinai, onde Deus se manifestou a Moisés, né, antes de entregar as tábuas da lei, e o Monte Tabor, onde Jesus se transfigura, ele antecipa diante de aqueles discípulos que ele convocou a sua ressurreição. Mas o Monte Tabor lembra-nos o verdadeiro caminho que Jesus deveria percorrer. Lembra a cada um e a cada uma de nós o verdadeiro caminho que nós temos que percorrer. E que caminho é esse? Senão o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Esse foi o caminho de Jesus. Porque foi através da cruz que Jesus se gloriou. Não foi lá no Monte Tabor, foi através da cruz. Por quê? Porque ali na cruz ele se entregou pela nossa salvação. Por isso que ele, no finalzinho do Evangelho, quando ele diz para os discípulos ficarem calados, não comentar nada, ele vai dizer aí: então o Filho do Homem ressuscitará dos mortos. É a vida nova. A ressurreição, ela quer representar a vida nova. Então nós devemos buscar viver esse caminho, né? Colocando em prática primeiramente a lei de Deus, a sua palavra, aqui simbolizadas na pessoa de Moisés, que simboliza a lei, porque foi a ele que Deus entregou as leis, para que o povo pudesse
vivê-las, para que o povo pudesse colocá-las em prática. E os profetas aqui representados por Elias, que foi um grande profeta, que quer representar o que? A palavra de Deus, a proclamação da palavra, da vontade de Deus, seja toda a Escritura. É isso que nós também devemos buscar viver na nossa vida de fé, na nossa vida de cristão, na nossa vida de católico. Estar atento na vivência e na observância da lei de Deus e na prática da sua palavra, porque é através dessa vivência que nós então iremos nos transfigurar. Mas é preciso estar atento à voz do Senhor. Aí está, a voz que ressoa naquele momento da transfiguração. É Deus falando: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E voltamos então a nos interrogar: temos escutado o que Jesus nos diz? Nós estamos atentos à sua voz? Nós temos nos esforçado para poder subir a esse monte Tabor, através das nossas dificuldades, através das nossas limitações? É só estender a mão. Estenda a mão, que Deus, Ele vai ser essa alavanca que vai te impulsionar para subir no monte Tabor, ou seja, na glória eterna. Então, nesse segundo domingo da Santa Quaresma, vamos abrir o nosso coração, porque é somente abrindo o nosso coração que nós seremos capazes de ouvir a voz do Senhor. Abramos o coração, peçamos a Ele esta graça.